O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso tradicional Muito Mais Saúde e vamos voltar aos temas de saúde, né? Mantendo sempre essa linha e abrangendo tudo que diz respeito à saúde do ser humano, da família, né? Hoje nós vamos receber aqui o Christian Drummond, que é psicólogo e me disse que também exerce a advocacia. Eu acho até que as duas profissões têm muito em comum. E o Christian vai nos falar, vamos conversar com ele sobre a saúde da família, a saúde do casal, a saúde psicológica, dificuldades da sexualidade, o ciúme normal, o ciúme patológico, enfim, coisas que ajudam a relação e coisas que atrapalham a relação. Ô Christian, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, eu fico feliz em receber você aqui e vamos trocar ideias, né? A sua experiência é muito valiosa para nós, porque o psicólogo lida com a alma da pessoa. O médico verdade. Já não é tanto, a não ser o psiquiatra, o neurologista, mas o médico em geral lida com a saúde física, embora ele tenha também alguma preocupação, porque ele percebe que problemas emocionais, né, afetam. Ainda ontem eu estava atendendo uma gestante no consultório e ao verificar a pressão arterial eu vi que estava bem fora do normal. Fiquei preocupado e começamos a conversar, o que pode estar havendo. Aí ela disse, doutor, com certeza é uma preocupação. Meu marido sofreu um acidente. Sim. E está em casa recuperando e eu fico preocupada, enfim. Você vê como muda tudo, né? Um fato que aconteceu com o marido, não foi um acidente terrível, mas um acidente do dia a dia, ele está de repouso. Está alterando a pressão da esposa. Alterou a pressão da esposa, que grávida não fica pode mais ter pressão perigoso. alta, fica, né? Então, isso bate com a sua área, né? Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho assim da saúde do casal. Você atende casais no seu consultório? Sim, eu atendo casais e tenho uma procura bastante grande, assim, de casais que buscam a psicoterapia porque estão passando por dificuldades, porque estão tendo dificuldade de conversar ou não estão sabendo lidar com algumas questões. Então, isso é um tema bastante presente, sim. Eu atendo casais e atendo também, às vezes, pessoas que vão com problemas no casamento, mas que o parceiro não quer participar ali. Muitas vezes a pessoa vem com essa demanda e aí eu explico, olha, a sua demanda é uma demanda de casal. Conversa com o seu parceiro, vê se ele aceita vir para a gente conversar aqui a três. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para dizer quem está certo, quem está errado. A gente vai simplesmente conversar e tentar esclarecer situações, ver um novo posicionamento, compreender o outro, escutar o outro. E muitas vezes isso surte efeito. E aí o parceiro vai e as coisas melhoram. Mas existem situações em que realmente o outro fica resistente e aí o trabalho precisa ser feito de forma individual, o que também costuma gerar melhora. Né? Ô Christian, na experiência sua, né, de psicólogo que atende a casais, qual é o questionamento, ou a dificuldade assim, mais frequente no seu dia a dia de consultório? São algumas, né? Uma é dificuldade em relação à parte sexual propriamente dita. As pessoas, conforme o tempo vai passando, elas vão deixando que o desgaste vá acontecendo, né? E vão se ocupando de outras coisas, de trabalho, filhos e família, e vão às vezes esquecendo o parceiro, o que acaba provocando realmente às vezes uma escassez maior nessa questão da frequência, né, das relações sexuais. A gente sabe que quando a gente está namorando, começa um relacionamento novo, é uma coisa que acontece com frequência. E conforme a idade vai chegando, o tempo vai passando, isso vai espaçando. Isso é natural, esse espaçamento é natural.
né? A própria fisiologia humana, ela vai também diminuindo, né? Os hormônios vão baixando, então é natural que isso aconteça. Mas eu atendo casais de 25 anos que têm uma relação a cada 2, 3 meses, entende? Porque realmente não estão conseguindo se entender, né? Atendi uma jovem agora de 25, 26 anos, que já estava com um relacionamento que ela não tinha relações com o namorado há 1 ano já. E continuava namorando com ele, mas há 1 ano eles não conseguiam. Então, quer dizer, é uma coisa que as pessoas não falam no dia a dia, não tem, às vezes, né, coragem de comentar isso com a família ou com algum amigo, porque é uma coisa muito íntima. Mas essa é uma questão que aparece bastante. A questão dos ciúmes também, muitas vezes acontece de um reclamar que o outro é extremamente ciumento, né? O que acaba provocando muitas vezes uma relação sufocante, uma relação tóxica, onde a pessoa não se sente à vontade, ela parece que tem que andar pisando em ovos o tempo todo, porque o outro desconfia de tudo. Então, essa é uma situação que também é bastante comum. Outra situação que eu costumo observar também bastante é questão de alcoolismo e uso de drogas. Então, quando eu pego, por exemplo, um casal e começo a atender, e aí eu descubro que um deles tem uma situação de dependência química, aí eu já vou direto em cima da dependência química para tratar aquilo, porque o que eu falo para eles é o seguinte: olha, é muito difícil você conseguir ter uma qualidade boa no casamento se você tem uma pessoa com uma dependência química vivendo ali, e ela é contagiosa do ponto de vista psicológico, né? Ela contagia a família inteira. Então não adianta também a gente ficar às vezes tratando só da consequência e não tratar a causa. Então sempre que aparece uma situação assim, eu começo a tratar dessa parte também e encaminho, falo, olha, a gente vai precisar fazer um acompanhamento com psiquiatra, vamos precisar frequentar narcóticos anônimos, vamos precisar frequentar alcoólicos anônimos, eu sozinho não vou conseguir resolver essa questão. Enquanto esse alcoolismo aí não for resolvido, vocês não vão viver bem, não adianta tapar o sol com a peneira. Então, isso também é uma situação que aparece bastante, sabe? Realmente aparece muito. Então, basicamente é isso, dificuldades com o relacionamento sexual, ciúmes, né? Relações sufocantes, abusivas e questões ligadas ao uso de entorpecentes, né? Isso também é uma coisa bastante comum. E outro problema que também eu costumo observar, ele está relacionado, às vezes, à questão profissional. O que acontece? Existem muitos casais que não vivem bem porque um trabalha demais e o outro trabalha de menos. E aí aquele que trabalha demais se sente sobrecarregado, né? Por um lado, ele tenta cobrar que o outro se mexa, mas o outro também tem uma inércia ou tem uma dificuldade de dar sorte, de conseguir fazer alguma coisa que dê certo, ele acaba se frustrando, acaba ficando em casa. Então, eu pego casos de esposas que trabalham muito e que o marido fica em casa, entende? E não trabalha e vive por conta dela. E ao contrário também, maridos que trabalham e que gostariam que as esposas participassem mais, às vezes um casal que não tem filhos e... Quer dizer, não tem aquela contrapartida de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. A mulher tem empregada em casa, não tem filhos, não quer trabalhar, e o marido trabalha, cobra isso dela. Então, isso também é um problema que aparece às vezes no consultório. Essa dificuldade em gerir a questão financeira, né? Um ganha dinheiro, o outro não ganha, e como é que fica isso? Então, normalmente são os assuntos que aparecem lá. Gerenciar o dia a dia de uma família, de um casal, é sempre muito difícil, né? É muito difícil. Porque a convivência é muito difícil. Antigamente, na época que se via o casamento como um fato romântico, né? E se escondia as realidades, tudo é romântico, até que a morte os separe. Hoje já se diz até que a vida os separe, ou até que a rotina os separe, né? É verdade. E então a gente vê muito disso. E os casamentos, geralmente, a mulher é mais romântica que o homem, né? Ela quer uma festa. Sim. Eu, às vezes, brinco dizendo, a mulher não quer o marido, ela quer o casamento, quer a festa. Depois é depois, né? É verdade, isso acontece. Forma-se uma ilusão, as meninas, as amigas, a madrinha,
joga o buquê para trás e quem pega é que vai casar primeiro, né? Mas, na verdade, a gente vê que a rotina do casamento ela é muito desgastante, porque aquela questão de amor, de beijos, quando começam a chegar as contas de luz, de supermercado, e a mulher gosta de uma comida que o marido detesta, ou vice-versa, é a rotina, né? O ferrugem do dia a dia. Um é bagunceiro e o outro é arrumadinho. E é mais calmo, gosta de coisas mais sérias, né? Sim. Isso tudo interfere muito. Essa questão da sexualidade também, eu tive a oportunidade de ter um curso com talvez uma das grandes sexólogas do mundo, mas no Brasil, sem dúvida, a doutora Carmita Abdo. A doutora Carmita tem trabalhos que envolveram mais de 10.000 pessoas entrevistadas, não por ela só, mas por universitários de psicologia, de medicina, que ajudavam, né? Então, mostrando a dificuldade, a sexualidade do homem muito diferente. Hoje mesmo nós temos problemas sérios aí, porque o homem tem mais testosterona que a mulher, e a testosterona provoca situações como essa, do assédio, né? Sim. E esses dias eu li um artigo no jornal O Globo, não me lembro mais de quem, falando que no momento que nós tirarmos do homem a testosterona, as mulheres vão sentir uma diferença grande. Elas vão ter que assumir o papel do homem, da paquera, de dar em cima, porque o homem não liga mais, ele quer tomar cerveja. Quer dizer, criam-se dificuldades, né? Verdade. Não se sabe como será a sexualidade do futuro, né? Hoje está tudo muito como você falou, né? O sujeito está lá transando com a sua companheira, o telefone toca, ele, para aí, vamos até, o que foi? O problema o quê? A fábrica quebrou? Exatamente. Como é que é isso, né? O uso excessivo de celular também é uma queixa constante nos casais. Eles reclamam, um reclama do outro, nossa, meu marido não sai do celular, não consegue me dar atenção. Ele chega em casa, pega o celular e fica até a hora de dormir, a gente não conversa, a gente não faz nada juntos, é só o celular o tempo todo. Vai jantar, janta com o celular na mão, vai para o banheiro, fica uma hora com o celular na mão e deita do meu lado na cama e está mexendo no celular e daqui a pouco está com sono. Boa noite, meu amor, vira e dorme. Eu não sei se foi aonde que eu vi isso, Christian. Um restaurante de boa qualidade. Eu não sei se esse restaurante era em São Paulo ou era em Buenos Aires. Sim. Em que o proprietário oferecia uma garrafa, uma pequena meia garrafa de vinho de boa qualidade a quem deixasse o celular numa caixinha com ele durante o almoço, né? Ele oferecia, olha, se o senhor concede deixar o seu celular ali naquela caixinha, durante o almoço, ao final eu lhe darei de brinde uma garrafa de bom vinho, uma garrafa pequena. E as pessoas que concordavam, almoçavam, aproveitavam a comida, porque o celular estava lá desligado. Com certeza. Durante a refeição. Você vê que boa ideia desse homem, né? Excelente ideia. A minha esposa, ela é coordenadora, a Aline Marzano, ela é coordenadora do Colégio Dom Pedro. Então, quando ela entrou na coordenação, o que ela resolveu fazer? Ela mandou fazer umas caixas de madeira com várias separações, né, com várias divisórias. E aí, todo dia, no início da aula, ela passa nas salas e recolhe os celulares de todos os alunos. Todos os alunos colocam os celulares dentro da caixa e esses celulares só são entregues no final do dia, quando os alunos estão saindo. E o que ela percebeu? Que os alunos voltaram a correr, voltaram a jogar bola, a jogar queimada, voltaram a conversar. Porque na hora do recreio, antes, ficava cada um mexendo no seu próprio celular, né? Cada um mexendo no seu, às vezes comendo e mexendo ali, e as pessoas não interagiam. Sem contar que também durante a aula, né? Não tem como você manter uma atenção concentrada em duas fontes de conhecimento. Ou você presta atenção no celular ou você presta atenção no professor, né? Então, também isso diminuía o rendimento escolar, porque os alunos ficavam mexendo no celular, às vezes até escondido por baixo da carteira, mas ali no WhatsApp o tempo todo, um falando com o outro, entendeu? E o professor dando aula. Então, ninguém aprendia nada.
Então, ela instituiu isso e ela observou que eles passaram a interagir mais. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com o celular, no caso aí dos casais, para a gente não deixar que aquilo ali consuma o tempo que a gente pode ter com a nossa família. Claro que é legal a gente ter rede social, a gente interagir, a gente ver as notícias, isso aí é uma coisa que ele veio para ficar, mas a gente não pode deixar que ele tome conta de todo o nosso tempo livre, né? A família tem que ter essa preocupação. Bom, a gente vai comer agora, vamos todo mundo botar o celular de lado, vamos pelo menos conversar com o outro, como é que foi seu dia, o que você fez, como é que foi, né? E reservar um tempinho para conversar, para namorar, deixar o celular de lado, isso aí é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas que pode fazer toda a diferença no casal, né? Na qualidade de vida do casal. E a mudança, né, dessa questão que você falou, o celular é um meio de comunicação que revolucionou. Você, ao mesmo tempo, fala com muitas pessoas, recebe notícias, muda, inclusive, não só a relação do casal, mas como a vida política de um país, né? Sim. Você vê que hoje pessoas, olha, não faça isso, você vê que tudo muda, não dá mais para um fato ficar escondido, né? O que você faz está sendo visto, ouvido. Né? O próprio Trump, ele manda as mensagens pelo Twitter, né, do que aconteceu, né? Ele estava lá numa reunião de cúpula lá com os países europeus, e aí ele saiu antes da hora, né? Acho que foi no Canadá essa reunião. Ele saiu antes da hora, criticou o premier canadense e escreveu um negócio no Twitter. Ele saiu antes da hora. E hoje em dia o celular é utilizado para tudo, até para diplomacia. Sim, vai mudando tudo, né? Não há mais segredos, né? Fica difícil você esconder as coisas. Fica. Então, você já trabalha, Christian, com casais há quanto tempo, a sua experiência? Assim? Olha, eu trabalho no consultório há aproximadamente 18 anos. 18, 19 anos como psicólogo, sim. E sempre atendi casais, é uma coisa que desde o início eu me coloquei à disposição para atender casais e sempre atendi, mas ultimamente eu tenho tido uma procura maior. Eu acho que as pessoas estão com a cabeça um pouco mais aberta para isso. E uma coisa que eu costumo falar, né, para os pacientes, que é importante dizer, é que a terapia ela provoca mudança. Isso aí eu tenho certeza, sabe, doutor? Ela realmente provoca mudança. Quando a pessoa vai com a intenção de resolver um problema, de se modificar, de se conhecer, acontece uma revolução interna. É impressionante. Agora, o que às vezes acontece, que é uma questão um pouco engraçada, é que o casal começa a fazer terapia de casal e se separa. Porque descobre que a relação é inviável, porque descobre que não existem mais pontos em comum, porque aí realmente aquelas situações que já estão agonizando, elas são colocadas na mesa e não existe saída, não existe alternativa. Então, o que eu costumo usar para eles é o seguinte: olha, vai acontecer uma mudança. Da minha parte, eu vou fazer o possível para vocês se entenderem e se harmonizarem. Mas, às vezes, a solução que aparece ali na terapia de casal é realmente a separação, quando a coisa está inviável. Buscar o seu caminho e buscar a sua realização pessoal, né? Infelizmente, às vezes essa é a solução. Ou felizmente, né? Ou felizmente. Se é a solução, é mais felizmente, né? Meus amigos, nós estamos aqui conversando com o psicólogo e advogado Christian Drummond a respeito de um tema muito interessante, que é o relacionamento dos casais, né? Daqui a pouco nós vamos voltar para o segundo bloco e vejam agora que interessante os cuidados para um bom sorriso com o pessoal do Implant Center. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado.
tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade, aparelhos discretos que combinam com você, acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra, inovação, sofisticação e conforto auditivo. A Drogaria da Praça tem a receita ideal para o seu bem-estar. Pensando em você, contamos com uma ampla variedade de medicamentos. Pensando em você, temos sempre um farmacêutico de plantão para tirar as suas dúvidas. E é pensando na sua comodidade que entregamos o seu pedido em domicílio. Há mais de 25 anos, a Drogaria da Praça tem descontos tão especiais quanto a sua história com a gente. Drogaria da Praça, sempre pensando em você. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. De volta aí, meus amigos, falando com o Christian Drummond, que é psicólogo, trabalha com isso há 18 anos e agora também faz a parte da advocacia, que é uma profissão muito difícil, tão difícil quanto a do psicólogo. E nós vamos comentar com o Christian as questões de ciúmes. Por que um casal, o homem tem um ciúme exagerado ou a mulher? E como que isso atrapalha? O que é o ciúme natural? O que é o ciúme absurdo que sufoca uma relação, né? Fala um pouco disso para nós, ô Christian. Então, doutor, é uma coisa que é uma dúvida frequente das pessoas, né? O ciúme natural, o ciúme normal, ele deve estar presente no casamento. Um casamento que também não tem absolutamente nenhum ciúme pode estar representando um certo distanciamento, né, das pessoas que estão ali. Uhum. Agora, como é que a gente faz para diferenciar isso? No ciúme normal, existem fatos concretos que aconteceram e que provocam uma sensação de insegurança no outro, né? Então, a pessoa está acostumada a chegar em casa 8 horas da noite, chega 2 horas da manhã, entende? A pessoa tem uma mudança de comportamento súbita, né? Sem que isso tenha alguma causa conhecida para o parceiro. Enfim, a pessoa resolve, por exemplo, uma pessoa que está casada, ela resolve sair à noite para ir para a boate sem conhecimento do marido, sem autorização do marido, sem nada, enfim. Aí essas situações, é claro que são situações, né? Ou então uma mensagem com algum conteúdo afetivo sexual que um vê no celular do outro, né? Oi, meu amor, alguém vê, né? Você vê uma mensagem dessas e você arruma uma briga por conta disso, isso é completamente normal, né? Isso aí não é um problema. Existem fatos concretos que provocaram aquilo. E aí tudo bem, isso aí qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de situação. Agora, como é que é o ciúme patológico? O ciúme patológico parece existir por parte da pessoa que sofre do ciúme um desejo inconsciente de que existe uma ameaça em curso, uma ameaça de ser traído ou uma traição em curso. E aí, em cada momento, a pessoa percebe isso e ela amplifica as situações de forma que pequenas situações que poderiam gerar alguma dúvida, elas passam a gerar na pessoa que está com ciúme patológico a certeza de que ela está sendo traída, né? E aí são pequenas coisas, por exemplo, elas começam a controlar o outro no sentido de, vem cá, você chega em casa normalmente às 8 horas, aquele exemplo que eu dei. Hoje você chegou às 8h15, onde é que você estava? Poxa, são 15 minutos, né? Peraí. Às vezes a pessoa demora um pouco no trabalho, para na rua, encontra alguém, e aí já começa, você estava falando com quem? Com quem que você estava? Né? E aí começa a existir uma demanda de controle da pessoa que sofre dos ciúmes.
O outro, muitas vezes, para não criar um mal-estar, ele começa a atender aquela demanda. Entendeu? Então, por exemplo, você mandou um e-mail? Para quem que você mandou e-mail? Deixa eu ver esse e-mail aí. Olha, não tem nada errado, olha aqui. Aí ele começa a ceder. Olha o meu e-mail, pode olhar meu e-mail. Olha, pode olhar meu celular, eu estava em tal lugar. Começa a dar força para o outro, e no que você vai dando força para o outro, com medo de gerar um conflito, você acaba empoderando ele naquela posição de controlador. E aí, conforme o tempo vai passando, o que acaba se percebendo? Uma relação que fica tóxica, onde tem um que fica super controlador e o outro que fica o tempo todo com medo do que pode acontecer em relação ao controlador. Não, eu não posso fazer isso porque o outro vai pensar que eu estou errado. Eu não posso sair porque o outro vai pensar. Então, a coisa começa a ficar sufocante, até que chega um ponto que as pessoas vão para o consultório porque falam, olha, para mim não dá mais. Ou a gente melhora essa situação ou eu tô caindo fora. Né? E aí o tratamento é no sentido de ir mostrando para aquele que tem os ciúmes que, na verdade, deve existir uma questão de autoestima, uma questão de insegurança. Às vezes ele foi criado também por pais que atuavam dessa forma e ele achou que essa forma é normal de se gerir um relacionamento. Né? Então tem que mostrar para ele que se ele continuar daquela forma, o outro não vai aguentar, o outro vai precisar sair fora. Né? E em relação àquele que está sendo controlado, no sentido de começar a se fortalecer e ir se posicionando em relação ao outro. Né? Então, por exemplo, tem situações onde se a pessoa se arruma um pouco mais, o outro diz, você está se arrumando porque você vai me trair. Né? Se a pessoa resolve botar um perfume, você está botando perfume porque você vai me trair. Né? Quer dizer, qualquer coisa que a pessoa for fazer sozinha, a pessoa quer encontrar um amigo para tomar uma cerveja. Encontrar amigo nada, você está querendo me trair. E aí começa a cercear, né? Vai havendo um processo de cerceamento da liberdade do outro, o que torna a relação extremamente sufocante. Então a gente tem que tratar os dois, tem que tratar aquele que está se deixando cercear, né? E mostrar para ele que ele não precisa se submeter a isso, porque são condições absurdas. E tratar aquele que está cerceando para mostrar para ele, olha só, você está fazendo isso por insegurança. Não existe nada aqui, né? Você está criando uma situação. E aí, aos poucos, a gente vai tratando isso e começando a trazer oxigênio para a relação. E aí, muitas vezes, as coisas melhoram, entende? Então, realmente, essa é a diferença do ciúme natural para o ciúme patológico. O natural está baseado em fatos concretos, realmente coisas que aconteceram. É o batom na camisa, entendeu? Uma coisa incontestável. Agora, o outro não. O outro são fantasias que a pessoa vai criando e ela vai, né, um indício do que poderia ser uma traição, para ela passa a ser uma certeza. Não, você estava me traindo porque você chegou atrasado. Entendeu? Você estava me traindo porque você mandou um e-mail para alguém que eu não conheço. Você estava me traindo e aí vira um inferno, né? E um relacionamento que poderia ser frutificante, bom, acaba explodindo, né? Acaba explodindo. Você falou uma coisa que me lembrou um fato que eu ouvi no meu consultório de uma senhora que disse para mim, doutor, no final da consulta, se eu podia lhe passar um ansiolítico. Eu disse, poxa, mas você nunca teve problemas? Eu, não é nem por mim, não. É que o casamento de um dos meus filhos está acabando. Eu digo, como assim? Era tão bem, viviam tão bem. Aí, num fim de semana desse, fomos à praia, num determinado lugar aí da região dos lagos, e o meu filho e a esposa foram a uma boate, que estava muito festa, muito alegre o ambiente. E na hora de vir embora, ela disse, eu não quero ir embora não, está tão bom aqui. Ele disse, mas eu não estou querendo ficar aqui, vamos embora. Ela insistiu em ficar, ele veio embora sozinho. Pegou o carro, veio e ela ficou lá na boate. Então ela viu que isso era o fim do fim, né? E ficou triste, porque ela gostava dos dois, da moça e do filho, né? Da nora. Mas ela disse, depois disso vai restar o quê, né? Ela chegou em casa de carona com outras pessoas, mas é isso que você falou, né? Que a pessoa, ela faz as suas opções e
e não quer seguir o rumo que o cônjuge, o companheiro que determina. Na verdade, ele achou que o certo dele ir embora da boate, que é um lugar assim de paquera muito grande, né? Era ela acompanhá-lo. Claro. Ela disse não e ele disse, poxa, mas então foi embora. Isso são mudanças, né, que, na verdade, não ajudam a união, pelo contrário, cada um está seguindo um caminho distante, diferente, nem se não houver da parte de cada um. Em qualquer sociedade, né? O casamento é uma sociedade. Se alguém não cede de vez em quando, é difícil, né, manter isso, né? Uma sociedade em que os sócios caminham em rumos diferentes. Aí a coisa explode, né? E nesse caso aí da boate, provavelmente... que a senhora me contou, né? Provavelmente isso aí foi simplesmente um estopim, né? De uma bomba que já estava sendo armada há mais tempo. A explosão, né? Porque quando você está bem com o seu parceiro, você vai embora. Se o seu parceiro fala, poxa, não estou bem agora aqui, se a gente pode ir para casa... Mesmo que você esteja curtindo, você fala, tá bom, meu amor, vamos lá, vamos embora, não tem problema. Eu estou gostando, mas eu abro mão por você. É claro. Né? Agora também se a pessoa já está, né, sufocada, já está naquele estado que eu falei, né? Nada pode. Ela já não está mais aguentando. Chega uma hora que ela explode, ela fala, não, olha só, eu não vou embora, se você quiser você vai, e eu fico porque eu quero me divertir. Então, a gente não sabe também em que estágio esse casal aí se encontrava, né? Se fosse uma situação do casal tá zerado, tá tudo bem, é claro que é uma atitude contraindicada ela ficar na boate sozinha. Agora, a gente também não sabe o que aconteceu antes que gerou toda essa impaciência e toda essa dificuldade de flexibilidade da parte dela, né? Então, é uma situação que é complicada, isso é muito comum. Né, a gente vê um problema que aparentemente começou ali, mas na verdade ele já está sendo cozido há muito tempo ali, né? Já está cozinhando há muito tempo ali no... Que vai explodir, né? E uma hora ele explode por uma besteira, entendeu? As grandes brigas que eu vejo nos casais acontecem por questões ridículas. Não Se são você por for questões analisar, graves. vocês brigaram por quê? Por essa maçã. Brigamos por uma banana. Exato. Esses casais que estão sempre brigando, que a briga passa a ser uma rotina, normalmente são por coisas muito pequenas. E não sabem viver sem a briga. Quer dizer, a briga se transforma numa razão de sobrevivência, né? E vive uma qualidade péssima, né, de vida, porque estão se estressando o tempo todo. Aí o que acontece? Aí a pessoa desconta no trabalho, trabalhando em excesso. A pessoa às vezes desconta numa droga, num álcool. Às vezes a pessoa desconta num descontrole financeiro. Já que meu relacionamento é uma droga, então eu vou gastar mesmo, e aí se afunda em dívida. Então a questão é que às vezes a pessoa deprime, faz depressão, né? Faz transtornos conversivos, né? Doenças psicossomáticas, Sim. Faz uma gastrite, faz uma enxaqueca. Que é a coisa mais comum, né? Exatamente. O corpo fica doente porque a pessoa está todo dia naquele estresse. Então, assim... Aí somatiza, né? Somatiza, né? A pressão sobe, e várias questões aí que o senhor vê no seu consultório. Então, eu acho que quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, a gente tem que se tratar, a gente tem que procurar ajuda. Mas sabe o que eu percebo, doutor Norberto? Que existe ainda uma resistência muito grande das pessoas em procurar psicoterapia. Psicoterapia ainda é vista por muitos como coisa para maluco. É verdade. Psicólogo é coisa de maluco, eu não sou maluco, eu não preciso de psicólogo. Né? Eu tenho consultório com vários pacientes e eu não tenho nenhum paciente psicótico no momento. Ou seja, o que seria o maluco, que é o tecnicamente psicótico, eu não tenho nenhum. São todas pessoas normais que trabalham, pagam suas contas, né? Seguem as regras sociais, mas que estão passando por dificuldades. E eu percebo que, principalmente em Friburgo, que é uma cidade mais de interior, com um pensamento mais provinciano, as pessoas têm dificuldade. Quando eu tinha consultório no Rio de Janeiro, os meus pacientes falavam tranquilamente, não, eu faço terapia, eu faço análise, entendeu? O que eu percebo aqui em Friburgo, às vezes o telefone toca, o paciente está no consultório, aí ele atende, eu estou numa reunião, daqui a pouco eu retorno para o senhor, daqui a pouco eu retorno. As pessoas têm vergonha. Estou no psicólogo, né? Está no psicólogo? Fazendo o que no psicólogo? Você não precisa de psicólogo. Mas a verdade é que... E fica com medo até do patrão ou do outro. Ele tem algum problema mental, não vou querer ele mais aqui. Essas coisas que não é nada disso. Exatamente. Existe muito preconceito e muito medo, né? Então o que eu percebo é que quando as pessoas chegam a me procurar,
quando elas chegam no consultório psicológico, é porque a situação já está muito degradada, né? Se as pessoas tivessem consciência... Eles deixam aquilo chegar no limite, Deixa né? chegar no limite. Explosão. Exatamente. Se as coisas pudessem ser tratadas com mais antecedência, né? Se as pessoas percebessem e tivessem essa consciência, não, olha só, nossa relação não está boa, eu acho que a gente deve procurar uma ajuda antes que a coisa fique pior, antes que alguém pense em se separar, antes que alguém pense em trair, antes que alguém comece a maltratar o outro. Vamos tentar acertar nosso rumo agora? Se existisse essa consciência, muitos problemas seriam evitados. O problema é que, né, os anos vão se passando, o problema vai ficando cada vez mais grave, e aí quando um deles resolve procurar ajuda, realmente a situação já está bem preta. É o que eu observo. Uhum. Meus amigos, estamos aqui conversando com o psicólogo Christian Drummond, que também é advogado, a respeito das questões familiares e principalmente o relacionamento do casal. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Até já. A Drogaria da Praça tem a receita ideal para o seu bem-estar. Pensando em você, contamos com uma ampla variedade de medicamentos. Pensando em você, temos sempre o farmacêutico de plantão para tirar as suas dúvidas. E é pensando na sua comodidade que entregamos o seu pedido em domicílio. Há mais de 25 anos, a Drogaria da Praça tem descontos tão especiais quanto a sua história com a gente. Drogaria da Praça, sempre pensando em você. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Estamos de volta aí, meus amigos, para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde desta semana, falando com o Christian Drummond, que é psicólogo e advogado, e o Christian abordou agora aqui nesse intervalo um assunto muito interessante que afeta muito psicologicamente a família, afeta as crianças e que acaba, quando acaba parando na justiça, que é o afastamento, a alienação, não é? Ou seja, com quem vão ficar os filhos, com a mãe, com o pai, e isso cria dificuldades, né? Agora as leis mudaram um pouco, mas de qualquer maneira as crianças, até ocorrer uma adaptação, elas passam momentos muito difíceis e às vezes, ou quase sempre, ficam consequências ruins para a vida toda. Christian, como é que é isso feito hoje? Você estava falando, né, da alienação parental. Então, a alienação parental, hoje em dia já existe uma lei da alienação parental que explica o que é alienação parental e quais são as penas que a pessoa que provoca alienação parental pode sofrer, né? O que é alienação parental? É o fato de, diante de uma separação de um casal, o genitor começar a impregnar nos filhos impressões erradas a respeito do ex-cônjuge, né? Então, exemplo, o casal se separa, a guarda fica com a mãe, e aí a mãe começa a falar mal do pai para os filhos. Ela está sempre falando mal, sempre tecendo comentários negativos. Não, porque o seu pai não paga pensão, porque o seu pai me traiu, porque o seu pai é um safado, porque o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. Ou seja, ela pega a insatisfação que ela teve com a relação e ela joga isso nas crianças. E as crianças vão ouvindo aquilo dia após dia, mês após mês, ano após ano. O que acaba acontecendo? Elas acabam absorvendo aqueles conceitos como verdadeiros, né?
E aí elas passam a ver o outro genitor realmente como uma pessoa ruim, uma pessoa do mal, uma pessoa que está ali para provocar sofrimento. E a gente chama isso de alienação parental. E aí, hoje em dia, já existe uma ação judicial na qual a pessoa que se sente vítima, digamos que nesse exemplo, pode ser tanto o pai quanto a mãe, né? Eu dei o exemplo da mãe fazendo alienação, mas o pai pode fazer também. Então, digamos que a mãe fez alienação parental. O pai está percebendo que os filhos não estão tratando ele de uma maneira boa, não estão confortáveis, né? Ele começa a perceber que isso está acontecendo. Ele pode mover essa ação. Nessa ação, o juiz vai mandar que sejam feitas avaliações por profissionais do fórum, psicólogos, assistentes sociais, e essa equipe multidisciplinar ela vai fazer um apanhado de entrevistas e vai formar um laudo. E nesse laudo ela vai dizer se realmente eles verificaram indícios de alienação parental ou não. Quando esses indícios são verificados, aí o juiz ele tem uma série de medidas que ele pode tomar contra o alienante, né? A pessoa que está provocando a alienação. Por exemplo, pode dar uma advertência oral, pode diminuir o tempo de guarda, né? O período de guarda, pode inclusive inverter a guarda das crianças, ou seja, é uma forma de proteger os menores, porque o grande problema é que, do ponto de vista psicológico, esses danos, eles são praticamente indeléveis. Levam muitos anos até que a pessoa consiga atingir uma maturidade para perceber, peraí, o papai não é aquele monstro que a mamãe falou que ele era, não, entendeu? Ele é uma pessoa legal, ele tem características boas. Eu estou vendo aqui uma realidade diferente do que eu sempre ouvi. Mas até a pessoa chegar nesse nível de consciência, passam-se aí 30, 40 anos, às vezes 50 anos, para a pessoa conseguir reverter essa história. Então, isso é uma coisa muito grave e a minha tese de conclusão de curso foi a respeito desse assunto. E, graças a Deus, hoje em dia já existe pelo menos esse suporte, né? Então, as pessoas que perceberem que as crianças estão sofrendo isso, elas podem alertar o outro, olha, não faz isso, né? Você tem os seus desafetos com a outra pessoa com quem você era casado, poxa, fala sobre isso com o psicólogo, fala sobre isso com seu amigo, com seu pai, com a sua mãe, mas protege as crianças, porque as crianças são frágeis, elas não podem ficar no meio desse fogo cruzado. É verdade. Isso gera um dano psicológico muito grave. A cabecinha deles não tem maturidade nenhuma para suportar isso. Exatamente, né? A gente tem que conseguir separar as coisas, né? Tudo bem, o casamento não deu certo, mas, poxa, vamos cuidar das crianças com carinho, com amor, e vamos separar, vamos preservar as crianças desse conflito que o casal criou, né? Quando as pessoas têm essa consciência, as crianças crescem saudáveis, entende? Então, isso é muito importante, é uma coisa que eu vejo que acontece demais e gera um dano psicológico muito sério nas pessoas, nas crianças, entende? Que crescem como adultos, às vezes, inseguros. Por quê? Porque a figura do pai ou da mãe, aquela referência fica prejudicada. Ela não tem uma referência, como você disse, como é que eu vou seguir a vida, né? Exatamente, porque já está cheio de impregnações. E chega a um determinado ponto que a criança, de tanto ouvir, ela começa a fantasiar coisas que o genitor alienado fez sem que ele tenha feito. Por exemplo, a criança inventa que apanhou sem ter apanhado, a criança inventa que o fulano fez alguma coisa sem ter feito. Ela começa a fantasiar, porque como ela mistura fantasia com realidade, ela está tão impregnada com aquele conceito negativo, que ela começa a fantasiar que o outro, de fato, é do mal, é um monstro e está fazendo coisas erradas. E passa a acreditar até naquilo, né? Acredita piamente. E vai tirar isso depois no consultório. São anos de trabalho, é difícil. Então, realmente é um assunto muito grave que eu acho que ainda tem pouca atenção da sociedade em relação a isso, mas acho que, como aqui é um programa que fala de saúde, sim, acho que é importante a gente alertar a população sobre isso. Não façam alienação parental, não falem. Você se separou de outra pessoa, por mais que ela tenha te feito mal, por mais que ela tenha sido injusta, não fala sobre isso com seus filhos. Proteja seus filhos dessa senão a cabecinha mal. Deles fica perdida, né? Fica perdida. O dano é grave. E quantos casais, Cristian,
que estão em fase de separação ou se separando, né? E que um fica envenenando os filhos contra o outro, né? Exatamente. Sua mãe é isso, aí o pai, a mãe, não, seu pai é que é assim. Isso é alienação parental, é exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Ou então as pessoas confundem às vezes as coisas, né? Aí já partindo para a questão do direito de família. Hoje eu não vou deixar você ver o fulaninho, o neném, ou a criança, porque você não pagou a pensão. Então, como você está com a pensão atrasada, você não vai ver seu filho, não. Peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem que as pessoas têm a obrigação de pagar a pensão, mas ninguém paga a pensão para ter direito de visitação. São coisas distintas, né? E as pessoas confundem isso, acham, não, ele está com a pensão atrasada, ele não pode ver o filho. E dá-lhe alienação parental. Então, realmente é complicado, é uma situação grave. Você vê muito esse tipo de problema no seu consultório? Vejo bastante. Aí eu vejo mais até como advogado, nas questões de família, eu vejo isso acontecendo muito. E já atendi uma família que entrou com essa questão da alienação parental e a gente conseguiu ir conversando. E, na verdade, eram 2 adolescentes, né? E aí eles começaram a ir se posicionando, né, com a genitora alienante, falar, mãe, não fala assim do papai, isso é alienação. Mãe, não fala assim. Foram cortando. E aí chegou a citação da ação para ela. E ela percebeu que ela tinha que parar, que realmente ela não podia continuar com aquilo. Sendo que, nesse caso que eu atendi, a separação já tinha acontecido há 10 anos. Que coisa, hein? Separação longa. E a alienação continuava. E eu perguntava para os meus pacientes, que eram os adolescentes dos filhos, né? Mas vem cá, com que frequência que ela fala mal do pai de vocês? Todo dia. Ah, meu Deus. Todo dia. Aí acabou o sossego das crianças, né? O equilíbrio dessas crianças, né? E isso fica aqui, Cristian, porque esse nosso programa, ele é visto, ele vai passar várias vezes durante a semana, geralmente 2 vezes por dia. Às vezes passa de manhã cedo, às vezes de noite, às vezes de madrugada, mas é muito assistido. E as pessoas, eu digo assim, esse programa ele joga informações. E muita gente acorda. Quantas pessoas vão se tocar assistindo esse nosso programa de hoje? E eu faço isso com meus filhos. Eu canso de jogar eles contra a mãe. Ou, o contrário, a mãe, vendo o programa, puxa, eu tenho feito isso, eu tenho julgado minha filha, o meu filho contra o pai. E, afinal de contas, ele é humano, ele não se deu comigo, mas ele trabalha, ele ajudou a criar. Quer dizer, isso ajuda muito. Então, é como aquela citação bíblica, né? A boa semente, quando cai numa boa terra, ela frutifica. Então, esse programa faz isso. Ele lança informações que, quando caem na pessoa na hora certa, ela acorda, né? Quanta gente saiu de assistir um dos nossos programas aí ao longo dos anos e foi buscar ajuda para si, ou para o tio, ou para a mamãe, ou para o vovô. A vovô está com isso que eles falaram ali, vamos ver. Despertou, né? Despertou. Ô, Cristian, eu agradeço muito aí a sua vinda e é muito importante esse trabalho nosso, né, de levar informações. A TV Zoom, acredito eu que seja uma prestação de responsabilidade social da emissora, quando ela permite que profissionais de todas as áreas ligadas à saúde venham aqui dar suas informações, né? Sim, eu também acho muito útil. Eu acho que é muito bacana a iniciativa da emissora e agradeço aí pelo convite. Eu agradeço a sua vinda e peço então que você se despeça aí do nosso público para a gente então encerrar o programa. Tá bom, então eu queria agradecer aí a audiência de todos, agradecer ao Dr. Norberto, que foi muito simpático, muito agradável o papo com o senhor, dizer para as pessoas que não façam alienação parental com os filhos e que procurem um relacionamento saudável e caso não encontrem esse relacionamento saudável, que tentem tratar disso, né? O conflito faz parte das relações humanas, todo mundo tem problemas e é isso, espero que todos procurem uma saúde adequada e boa para si mesmos e para os seus familiares, né? Que é o que importa. Meus amigos, uma boa semana, uma boa noite para todos, com saúde e paz. Até a semana que vem.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.